Êxodo capítulo 14, verso 31 diz o seguinte: Quando Israel viu o ato poderoso que o Senhor realizara contra os egípcios, o povo temeu ao Senhor, e eles creram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Para você entender um pouco melhor do que se trata esse versículo, no contexto vai dizer algo, um milagre que Deus realizou no meio do povo, muito conhecido. Talvez pessoas ímpias, pessoas cristãs, os que estão fora da igreja, os que nunca conheceram a palavra, talvez já ouviram essa história. Foi um dos maiores milagres que eu acredito que Deus possa ter realizado, tanto no Velho Testamento como no Novo, que foi o povo, quando Deus tirou o povo do Egito, ele fez o povo caminhar e eles chegaram até o Mar Vermelho, e ali eles não viam uma situação por onde passar e viam os seus inimigos perseguindo eles. E aí Deus, através do seu servo Moisés, mandou ele bater o cajado e as águas se abriram e eles passaram. A Bíblia diz que do lado esquerdo e do lado direito havia uma parede d'água e eles passaram em terra seca. E nisso, depois que o pessoal passou, a Bíblia diz que Moisés bateu de novo o cajado na água e a água se fechou. E ali todos os homens que o faraó mandou, junto com o próprio faraó, foram engolidos pela água. E é nesse contexto no que eu quero falar hoje com vocês, que é a respeito de fé. Porque, mas o que eu li para vocês fala que o povo creu. Realmente o povo creu que Deus fez, mas se a gente pegar um pouco, depois aqui no capítulo 15, verso 23, fala que eles andaram 3 dias no deserto. Eles andaram 3 dias no deserto e chegaram a uma cidade, e eles chegaram para Moisés e falou: você nos tirou do Egito para que a gente possa aqui morrer de fome, nos dá água. E Moisés chegou até Deus e falou assim: Senhor, o povo precisa de água. E aí Deus mais uma vez teve que fazer um milagre. Ele falou: tá vendo essa rocha? Vai sair água dela, e manda o povo beber. E o que eu quero dizer com vocês é que não basta a gente crer, a gente precisa ter fé, porque são duas coisas diferentes. Eu vou dar um pequeno testemunho meu, da minha vida. Durante muito tempo, Deus me prometeu várias promessas e eu cria nessas promessas, eu acreditava nelas. Só que eu não tinha fé o suficiente para que ela se cumprisse. Por que eu estou falando isso com vocês a respeito da minha vida? Porque nada melhor do que eu dar um exemplo de vida para vocês, não só o que está na palavra, mas eu pregar aquilo que eu vivo. E isso é algo que eu tenho vivido. Nesses últimos anos, Deus tem trabalhado o que na minha vida? A minha fé. Porque apesar que vocês viram meu testemunho num vídeo, apesar que eu cresci no meio cristão, eu era uma pessoa que não tinha fé. Eu era uma pessoa de pouca fé. Sabe, muitas vezes eu via os irmãos contando vários e vários testemunhos e eu não acreditava no que eles estavam falando. Eu até cria que Deus podia realizar aquilo, mas eu não tinha fé de que isso poderia acontecer comigo. E tem muitas pessoas no nosso meio que têm essa visão, que ouvem os testemunhos, muitas vezes sentem até mal por ouvir esses testemunhos de que Deus pode realizar um milagre, Deus pode fazer algo realmente transformador na vida dessa pessoa, mas ela não acredita, ela não tem fé que aquilo vai acontecer com ela. E é nesse contexto que eu quero dizer para vocês, não basta apenas crer no que está escrito na palavra, não basta apenas a gente obedecer também, mas a gente precisa ter fé. No vídeo passado eu falei um pouco sobre obediência, mas a fé e a obediência, elas andam lado a lado. O povo obedeceu, Moisés obedeceu a Deus. O povo obedeceu o que Moisés falou, mas eles não tinham a fé suficiente para crer que depois que eles passassem, das águas ali do Egito, Deus ia levar eles, ia conduzir a vida deles, sabe, não deixar faltar nada. E eles na primeira água ali, que como diz o ditado, quando a água começa a bater na bunda que a gente se preocupa, E ali o povo começou a se preocupar. Eles sentiram talvez abandonado ali, que eu estou precisando de água. Eles não creram que Deus é o nosso provedor. E a Bíblia vai nos contar, quando Deus aparece para Moisés, a Bíblia diz que ele dá um nome, sabe? Ele é conhecido com um nome e ele fala para Moisés: eu sou o que sou. E isso significa que Deus, ele é o nosso provedor. Deus, ele é aquele que nos dá, ele é aquele que nos tira, Ele fala: eu sou o que você precisa, eu sou tudo o que você precisa.
É isso o significado do nome do Senhor. Ele precisa ser tudo que nós precisamos. Desde o nosso acordar até o nosso dormir, durante o nosso dia inteiro, nós precisamos crer que Ele é. Ele é na nossa vida. Nós precisamos ter fé de que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Não só através das promessas das nossas vidas, mas principalmente o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Nós temos que ter fé que Ele vai vir nos buscar. Nós temos que ter fé que nós iremos ser salvos. Porque se eu te fizer uma pergunta hoje, se você morrer agora ou Jesus vier agora, será que você vai junto com Ele? Talvez, não sei se você tem dúvida ou não, mas não deixe a dúvida tirar a sua salvação. Creia, tenha fé que eu obedecendo e eu tendo fé na palavra, fé que Cristo me salvou, me comprou, me redimiu dos meus pecados, é aí que eu vou ser salvo. Amém, meus irmãos? Que isso seja uma palavra para você realmente ter fé. Creia que Deus, Ele é na sua vida e Ele pode fazer todas as coisas. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Jesus.